Na largada já foi uma emoção que eu nunca tinha sentido antes. É isso, é a vida. A Missão Brasil. Passa 4 2024. Não é só correr. Não é só correr. Passa 4 2024. Não é só correr. E tem uma experiência incrível, porque La Mission é assim. Mas é disso que a gente gosta, cara. Olá, missioneiros! Bem-vindos à modalidade de 80 quilômetros da La Mission Brasil 2024. Oba! Antes de todas as largadas, a La Mission Brasil oferece um cafezinho mineiro aos missioneiros. Não é só correr. A modalidade de 80 quilômetros da La Mission Brasil inicia na Arena Não É Só Correr, que fica no centro da cidade de Passa Quatro. O primeiro quilômetro é uma largada controlada, ou seja, o carro da organização vai à frente do pelotão de missioneiros. Após cruzar a rodovia, o carro da organização sai da frente dos missioneiros e aí sim, cada um vai no seu ritmo. Os primeiros quilômetros da prova são em estrada de terra, subindo. A gente vai até ao PCA Toca do Lobo. PCA por quê? Posto de Controle e Apoio. São 14 quilômetros até esse ponto. Chegando lá, você vai ter hidratação, alimentação e serviços da prova, serviço de apoio. A partir desse ponto, o atleta obrigatoriamente deve estar com um capacete na cabeça. Uma dúvida e uma dica muito importante. Paulinho, eu preciso largar com um capacete? Não é necessário largar com um capacete. Ele pode estar na sua cabeça ou ele pode estar na sua mochila. Mas a partir da Toca do Lobo e em todo o trecho da Serra Fina, o capacete deve estar na cabeça do missioneiro. Chegando ao PCA Nativa Serra Fina, você vai encontrar sua drop bag e o capacete é o único equipamento obrigatório que pode permanecer na drop bag nesse momento. Então vamos retornar lá no PCA Toca do Lobo, saindo dali abastecidos com 2 litros de água obrigatoriamente. Por quê? Porque o atleta vai entrar num trecho onde ele tem pouca hidratação, ele tem pouca água. Da Toca do Lobo, iniciamos a subida rumo ao Capim Amarelo. Antes, passamos pelo Quartzito, onde é o primeiro ponto de corte da distância de 80 quilômetros. O atleta ele tem um determinado tempo para chegar até o Quartzito. Saiu do Quartzito, cenário que todo missioneiro almeja, o Passo dos Anjos, aquela crista linda com o capim amarelo à frente. Segue rumo ao Capim Amarelo, cume do Capim Amarelo, segundo ponto de corte da distância de 80 quilômetros. O atleta vai ter o tempo para poder chegar nesse ponto. O que acontece se ele não chegar dentro do tempo estabelecido? O atleta ele é retirado da prova, tem que retornar até o PCA Toca do Lobo e depois a organização o transporta até a arena de prova novamente. Saindo do Capim Amarelo, os missioneiros seguem rumo à Pedra da Mina. Esse é um trecho sem pontos de captação de água até o PCA Pedra da Mina. Então o atleta ele tem que observar muito bem a sua hidratação. Confiem no que a organização está falando. Se é para sair lá da Toca do Lobo com 2 litros, esse é o mínimo que vocês têm que ter. Cada um sabe o quanto vai consumir de água durante a prova. Chegando próximo à Pedra da Mina, vocês vão ter um ponto de hidratação. Esse trecho é muito técnico. Todo o trecho de Serra Fina, no último ano, a distância de 80 quilômetros, os primeiros colocados fizeram Toca do Lobo Nativa Serra Fina próximo a 5 horas e o atleta que levou mais tempo para fazer esse trecho levou 22 horas. A minha aposta era para 20 horas e a última atleta a sair da Serra Fina foi com 22 horas. Então, façam um bom estudo de prova, principalmente nesse trecho de Serra Fina e não subestimem os demais trechos. Chegando ao ponto de apoio Pedra da Mina, vocês vão ter alimentação, ali tem queijo, goiabada, café e isotônico da Dobro, tem água também.
e depois vocês seguem rumo ao ponto mais alto da prova de 80 km, a Pedra da Mina. Ali tem uma situação muito importante, vocês devem prestar atenção. Atleta do 80 km chegou nesse ponto e não quer continuar na distância de 80 km, ele tem a opção de terminar a prova como 55 km. Para isso, ele deve informar ao staff, a nossa equipe que vai estar no cume da Pedra da Mina, que ele quer terminar os 55 km. Como que funciona? Ele vai pegar a saída via Paiolinho, saibam que é um acesso muito difícil, não fiquem esperando, vou terminar aqui, vou sair rápido da serra. Não, é um trecho muito difícil o acesso via Paiolinho. Esse atleta vai ser classificado dentro da distância de 55 km após o último atleta inscrito desde o início nos 55 km. Então ele será considerado finisher, mas a classificação dele será após o último atleta de 55 km terminar a prova. Cortando um pouco, Paulinho, eu sou o Wellington, o presidente, e vou correr os 80 km. Agora eu vou mostrar para vocês os itens completos de que levar na prova da La Mission. Começando pelo colete, esse aqui é um de 8 litros, então eu recomendo levar um de 8 ou um de 12 litros. O primeiro item é uma calça, obrigatório, luva, buff, que pode ser um buff ou um gorro, eu prefiro que seja o buff, é menos volume para mim. Uma segunda pele ou um fleece, eu prefiro que seja segunda pele por ser menos volume para mim. Lanterna tem que ser uma lanterna e uma pilha reserva, ou 2 lanternas, eu prefiro que seja 2 lanternas. Anorak, costura selada, esse é um bonate da Salomon, tem essa maneira de guardar, ele fica bem compacto. O próprio bolso dele já deixa ele bem compacto. Kit, primeiros socorros completo aqui dentro, manta térmica. E para fechar, reservatório de água. No caso são 2 litros, recomendado, obrigatório, né? Aqui são 2 flex de 500 cada um, mais 2 de 500. Aí eu prefiro levar as 2 atrás do que um refil de Camembert. Então cabe tranquilamente nos coletes, sem problema algum. Aqui tá todos os equipamentos obrigatório para a prova La Mission 80 km. E lembrando, no trecho da serra, o uso do capacete, que nesse caso eu já prefiro largar com ele. Preparado. Saindo da Pedra da Mina, os atletas seguem sentido Vale do Ruá. Importante, a trilha da Serra Fina não passa mais dentro do Vale do Ruá. Então contornamos à direita, sentido Pico do Avião, mas não fazemos cume do Pico do Avião. Contorna todo o Vale do Ruá e ao final desse trecho o atleta encontra o último ponto de hidratação natural da distância de 80 km. Muito importante, saiam dali abastecidos completamente, com todo o seu reservatório pleno de água. Após esse ponto, seguimos sentido ao Pico Três Estados. Continua muito travado, trecho lento, preparem a mente para ficar horas e horas sozinho, caminhando, enfim, vocês estão treinando para isso. Chegando ao Pico Três Estados, o atleta inicia a descida sentido aos Ivos, ao Pico dos Ivos. A gente fala que é uma descida, mas ela desce para cima, então se prepare, vão descer, subir, até chegar ao Pico dos Ivos. Saindo do Pico dos Ivos, os atletas vão seguir rumo ao PCA Nativa Serra Fina. Chegando ao Nativa Serra Fina,
vocês terão alimentação, hidratação, atendimento médico e de fisioterapia. Então, ali após toda essa jornada de Serra Fina, é hora de se hidratar, de se alimentar, de se recuperar para prosseguir na prova. PCA Nativa Serra Fina está no meio da prova, é o quilômetro 42 aproximadamente. Então ainda tem uma longa jornada pela frente. Após o Nativa Serra Fina, passaremos no Instituto Alto Montana, que é uma RPPN. São 8 quilômetros em estrada subindo e depois aproximadamente 10 quilômetros em estrada descendo. Essa estrada é uma antiga estrada, ou seja, ela é bem fechada. Os atletas que passarem durante o dia vão estar confortáveis. Quem passar à noite também vão ter bastante segurança nesse trecho. Nós temos equipe em todo o percurso da La Mission e nesse trecho em especial temos uma equipe volante com motocicletas que ficam percorrendo, indo e vindo para poder garantir a segurança de vocês. Após esse trecho, vocês chegam ao PCA Paiolinho, outro ponto importante para o atleta se recuperar: alimentação, hidratação, equipe médica e de fisioterapia. Isso estaremos por volta do quilômetro 62, está quase terminando. Saindo do PCA Paiolinho, importante, nesse local vocês, dos 80 quilômetros, vão encontrar com a distância de 55 quilômetros. Então, a partir dali, as duas distâncias se unem e terminam a prova no mesmo percurso. Saiu do PCA Paiolinho, segue sentido ao Campo do Muro. Acharam que a parte mais difícil já tinha passado? Não, ainda tem a subida do Campo do Muro, que não é nada fácil, ainda mais para quem já tem 70 quilômetros quase nas costas, né, nas pernas aí. Então, subiu o Campo do Muro, aí sim estarão novamente acima dos 2.000 metros de altitude e iniciam a descida para Passa Quatro. Lá de cima dá para ver a cidade. Iniciou a descida para Passa Quatro, vão entrar sentido Rancho no Mato, que é um ponto de controle. Do Rancho no Mato para Passa Quatro, a prova está quase acabando. Esse quase acabando é bem interessante. São 8 quilômetros até a cidade e teve atleta que parou no último ano nesse ponto. Então, não subestime a prova e só comemorem quando cruzar a linha de chegada. Descendo após o Rancho no Mato, vocês vão chegar até o PCA Flona 2 e aí sim, está quase acabando a prova, mas ali é o último ponto de corte da distância de 80 km. Fiquem atentos aos horários. Antes de cruzar a linha de chegada, são 3,5 km em trilhas. O atleta a 1,5 km da arena vai avistar Passa Quatro. E aí sim começa a ouvir o som da arena, dos nossos locutores, da emoção. A lágrima vai começar a descer pelos olhos e o atleta vai percorrer o último quilômetro dentro da cidade de Passa Quatro, nas ruas de paralelepípedo, a população e os familiares de vocês já enxergando a chegada do atleta, do missioneiro. Cruzou o pórtico de chegada, você se tornou um missioneiro.